Olá pessoas, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma vez ao nosso canal. Aqui professor Vicente, né? E hoje a gente vai falar sobre quadriláteros, né? Figuras de quatro lados. A gente tem aí algumas figuras que fazem parte de um grupo restrito dentro do quadriláteros. Você conhece esse grupo? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre os quadriláteros notáveis. Bora lá? Então, gente, nós vamos nesse vídeo falar um pouco sobre os quadriláteros notáveis, que é um grupo diferente, que é um grupo que faz parte dos quadriláteros, porém, tem quatro lados, porém, né, eles têm uma característica em comum que a gente não vê nos outros quadriláteros. Vamos lá falar dele então? Vamos direto para a lousa? Então vamos lá. Olha só, a gente separa esses quadriláteros notáveis em alguns grupos. Esses grupos, obviamente, todos têm quatro lados, mas possuem uma característica diferente, individual de cada uma delas. Olha só, eu tenho aí o primeiro e o mais famoso deles é o quadrado, né? Para ser quadrado, o polígono precisa de duas características. Sem essas duas características, eu não posso afirmar que ele é um quadrado. Por exemplo, para ser quadrado, ele precisa dos quatro lados iguais e os quatro ângulos de 90 graus. Repare que aí na figura, cada lado do quadrado tem um tracinho, que geometricamente indica que esses lados têm a mesma medida, são de medidas iguais, né? Além disso, o quadradinho em cada um dos vértices indica para mim quatro ângulos de 90. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que se alguém pedir para você desenhar um quadrado, obviamente a pessoa está esperando que você desenhe quatro lados iguais e quatro ângulos de 90. Já um outro quadrilátero notável é o retângulo, né? Característica principal do retângulo: o retângulo precisa de quatro ângulos de 90. Não tem necessidade de ter lados iguais, porém, os quatro ângulos de 90 é exigido para que eu garanta que a figura é retangular, ok? O próximo quadrilátero que eu vou te mostrar é o losango. Para ser losango, eu preciso de uma característica essencial. Para ser losango, a figura precisa ter lados iguais. Então, repara bem nesses três primeiros que tem aí na tela, né? Quadrado, quatro lados iguais, quatro ângulos de 90. Retângulo, quatro ângulos de 90. Losango, quatro lados iguais. São características individuais de cada uma dessas figuras. A quarta figura que eu trago para você como quadrilátero notável é o paralelogramo. O paralelogramo ele tem uma característica um pouco diferente. Para ser considerado paralelogramo, eu preciso que a figura tenha dois pares de lados paralelos. E com dois pares de lados paralelos, a gente pode garantir que a figura é um paralelogramo. Aí, eu não sei o que você está pensando aí, mas se você estiver prestando atenção no que eu estou falando aqui para você, que eu estou te contando, se pegar a definição do paralelogramo e colocar ela no quadrado, você percebe que o quadrado também tem dois pares de lado paralelo. O retângulo e o losango também tem. Mas peraí, gente. Se tem dois pares de lados paralelos, é considerado paralelogramo? Isso significa que todas essas figuras que estão na lousa aí são consideradas paralelogramo? Sim, são consideradas paralelogramo. Por quê? Porque na definição de paralelogramo, a gente precisa de dois pares de lados paralelos e todas essas figuras têm. Portanto, todas podem ser consideradas paralelogramo. Beleza? A última figura que a gente traz aí é o trapézio. Para ser considerado trapézio, eu preciso de uma característica. Ele precisa ter pelo menos um par de lado paralelo. Opa! Mas calma aí, se eu preciso pelo menos um par de lado paralelo, isso quer dizer que as outras quatro figuras que já estavam na lousa pode ser considerado um trapézio? Sim, pode ser considerado um trapézio. Então,
O que você precisa saber daqui por diante é o seguinte: cada um desses quadriláteros, chamados de notáveis, eles possuem uma característica individual, né? O quadrado, lados iguais e 4 ângulos de 90. Retângulo, 4 ângulos de 90. Losango, 4 lados iguais. Paralelogramo, 2 pares de lados paralelos. E trapézio, pelo menos um par de lados paralelos. Isso significa que essas figuras de 4 lados, chamadas de quadrilátero notável, têm uma característica em comum. Para ser considerado desse grupo, para ser considerado dessa turma aí, eles precisam, todos eles, de pelo menos um par de lado paralelo. Ok? Agora eu queria mostrar para você como é que isso funciona em exercício. Eu quero te mostrar aonde a gente emprega isso, aonde a gente utiliza isso nos exercícios de matemática. Vamos lá? Então vamos lá, gente? Vamos continuar aqui? Olha só, olha o tipo de exercício que a gente pode empregar utilizando todo esse conceito de quadriláteros notáveis. Eu tenho aqui um exercício de verdadeiro ou falso, e nesse exercício ele diz o seguinte, ele fez 4 afirmações. A primeira: todo trapézio também é paralelogramo. Para resolver esse tipo de exercício, o aluno precisa estar bem por dentro de todas aquelas definições que a gente fez na sessão anterior. Por exemplo, quando eu falo que todo trapézio é também paralelogramo, o que eu estou querendo dizer? Para ser paralelogramo, eu preciso de 2 pares de lados paralelos. E se eu tenho paralelos, né? Então, para ser paralelogramo, eu preciso de 2 pares de lados paralelos. O trapézio, todo trapézio tem 2 pares de lados paralelos? Se não tem, a primeira afirmação, então, aqui é falsa. Então, repare, você precisa, nesse tipo de exercício, não pensar na figura. Você precisa pensar na definição da figura. Se paralelogramo requer 2 pares de lados paralelos, não é todo trapézio que tem isso, né? Alguns trapézios têm um par só, né? Se eu precisasse fazer um desenho aqui bem rapidinho, olha só, esse trapézio aqui, ó, ele seria aquele trapézio tradicional, né, que a gente conhece, bem mal desenhadinho, mas, né? Olha lá, ele tem um par de lado paralelo só. Então não é todo trapézio que tem 2 pares de lados paralelos. Entendeu o raciocínio? Então, esse tipo de frase, se você não interpreta do jeito que foi dada a definição anteriormente, você não consegue decidir se é verdadeiro ou falso. Olha o segundo exemplo, na letra B. Ele está falando que nenhum paralelogramo é quadrado. Veja bem, para ser paralelogramo, eu preciso de 2 pares de lado paralelo, acabamos de ver aqui. E para ser quadrado, eu preciso que, além de ter 2 pares de lados paralelos, eu preciso que o quadrilátero tenha 2 características: lados iguais, de mesma medida, e importante isso, né? 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Nenhum paralelogramo tem essas características? Nenhum paralelogramo? Nem esse aqui? Ué, mas você não desenhou paralelogramo, você está desenhando um quadrado? Malemar, mas um quadrado? Sim, mas o quadrado não tem 2 pares de lados paralelos? Se ele tem 2 pares de lados paralelos, ele é considerado paralelogramo. Então, nenhum paralelogramo é quadrado? Claro que não. Falso. Né? Tem um paralelogramo, no caso esse no formato de quadrado, que ele tem 2 pares de lados paralelos. Portanto, alguns paralelogramos são quadrados. Né? Muito bem. Olha a letra C. Alguns trapézios são losangos. Alguns trapézios. Né?
Lembrando que para ser considerado losango, eu preciso que tenha lados iguais. Lados iguais. Veja bem, se para ser losango tem que ter lados iguais, alguns trapézios têm lados iguais? Sim? Não? Alguns trapézios, sim, alguns trapézios têm lados iguais. Mesmo porque, para ser trapézio, basta ter um par de lado paralelo. Basta ter pelo menos um par de lado paralelo. Então, se eu pegar aqui um losango que tenha lados iguais, lados iguais, ele tem dois pares, tem até mais que um, né? Portanto, alguns trapézios têm lados iguais, portanto, alguns trapézios são considerados losangos, né? E o último aqui, existem retângulos que são quadrados. Lembrando, já vimos a definição de quadrado, tá aqui, ó, precisa ter lados iguais e ângulos de 90, não é? E diz que existe alguns retângulos que são quadrados. Sim, para ser retângulo precisa de 90 graus. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ângulos de 90, mas com formato de quadrado, com lados iguais. Portanto, existem sim alguns retângulos que são quadrados. Portanto, letra D, verdadeiro. Parece confuso, mas não é. Basta você entender a definição de cada uma das figuras, o que precisa ter, o que precisa ser analisado, qual é a propriedade, qual é a característica de cada um desses quadriláteros notáveis, você consegue estar definindo se a frase é verdadeira ou não. Não pode pensar no desenho. Se pensar só na figura, acaba se atrapalhando. A ideia é fazer você pensar na propriedade de cada um deles. Bacana? Valeu? Vamos exercitar então. Olha agora o exercício que aparece aqui. Ele pede para fazer dois desenhos. Veja bem, ele pede para desenhar um retângulo que seja losango. Ué, mas calma. É retângulo ou é losango que ele quer? Vamos pensar nas características das figuras, né? Eu preciso que você analise as características da figura. Para ser retângulo, 4 ângulos de 90. Muito bem. Para ser losango, 4 lados iguais. Ué, mas e aí? Vou ter que desenhar uma figura de 4 ângulos de 90 e 4 lados iguais? Sim, é isso que você está pensando. Eu vou ter que desenhar. Se o exercício quer um retângulo que seja losango, eu preciso desenhar uma figura que tenha essas duas características. E a figura que tem essas duas características se chama quadrado. Tá vendo como é importante a definição? Agora vou te dizer uma coisa. Vou fazer o desenho aqui. O que é imprescindível para fazer um desenho de polígono? Sim, polígonos são formados por segmentos de reta. E segmentos de reta são feitos com régua. Não pode deixar de utilizar a régua. Beleza? Então vamos lá. Vamos desenhar um polígono. Que tenha 4 lados iguais, que tenha 4 ângulos de 90 graus. A gente costuma chamar de quadrado. Muito bem. Tá aí. 4 lados iguais. Se você quiser, em geometria é comum para sinalizar lados iguais, a gente colocar os risquinhos, né? A gente já comentou no comecinho da aula, né? Para sinalizar que tem lados iguais. E o quadradinho, ele é para identificar os ângulos de 90 graus. Tá aqui um retângulo que é losango. Retângulo porque tem os 4 ângulos de 90.
losango, porque tem 4 lados iguais. Tá aí o nosso quadrado. Bacana? E no segundo, eu preciso desenhar uma figura, na verdade um quadrilátero, que não tenha lados paralelos. Mas espera aí, Vicente. Se não tem pelo menos um par de lado paralelo, não é quadrilátero notável, certo ou não? Yes, está entendendo. Se você pensou assim, parabéns, você está entendendo a matéria. Se não tem um par de lado paralelo, não é quadrilátero notável, não está nesse grupo. Mas não deixa de ser quadrilátero, né? Uma figura de 4 lados. Um quadrilátero que não tenha nenhum par de lado paralelo, ou seja, apenas uma figura de 4 lados. Então eu posso estar aqui desenhando. Um cuidado só para não deixar nenhum lado paralelo ao outro, porque senão ela entra no grupo dos notáveis, né? Tá aí o nosso polígono, nosso quadrilátero, feito com 4 lados, porém sem nenhum par de lados paralelo. Portanto, não é um quadrilátero notável, é apenas um quadrilátero. Beleza, gente? Queria agradecer mais uma vez, mais um conteúdo aí que você revisa comigo, né? Fique comigo, se não deixou o like no vídeo, deixa seu like aí, não esquece não. Agradeço. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho aí, né? Para que você receba as notificações dos próximos vídeos aí, para a gente ter o prazer de ter a sua companhia nos próximos estudos. Bacana? Valeu, gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.